E aí, pessoal, beleza? Aqui quem fala é o professor Cauê Monteiro, e na aula de hoje nós vamos aprender um pouquinho mais sobre oxidação da palha de aço, certo? Nossa aula de química baseada no material da SEDUC, a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, é destinada aí aos alunos da primeira série. Então vamos lá. Na nossa aula a gente vai trabalhar com dois experimentos. O primeiro experimento vai ser a oxidação da palha de aço com água sanitária. O nosso objetivo é investigar as reações químicas do ferro, né, da palha de aço, com uma solução de água sanitária que contém hipoclorito de sódio, certo? Então, esses são os materiais que nós vamos precisar e vamos lá para a nossa reação. Esse é o nosso videozinho da reação. Nós vamos ter aqui 8 horas de reação, né, reduzida aí a 1 minuto, o vídeo acelerado. Então, fiquem aí com o vídeo. Beleza? Esse foi o nosso experimento, muito legal, não é mesmo? Vamos entender um pouquinho o que aconteceu aqui. Então, primeiro, o ferro da palha de aço reage com o hipoclorito de sódio da água sanitária e eles formam óxidos e hidróxidos de ferro. A equação química simplificada é esta: dois átomos de ferro reagem com três hipocloritos de sódio para formar o óxido de ferro 3 mais três cloretos de sódio. E o que que acontece? A água sanitária ela contém hipoclorito de sódio, que é um forte agente oxidante. Ele acelera a oxidação do ferro presente na palha de aço. O resultado da reação é que o ferro se transforma em óxidos e hidróxidos de ferro, formando a ferrugem. Nós já vimos essa reação acontecer, mas geralmente quando nós lavamos louça, usamos o bombril ali, a palha de aço, com o passar do tempo, este bombril ele vai enferrujando, né? Só que demora bastantes dias para que isso aconteça, e a gente viu aqui de forma bastante acelerada acontecendo com o hipoclorito de sódio, certo? Quais são os sinais que a gente pode observar? Foi a mudança de cor na palha de aço, que ela foi mudando para um tom meio avermelhado, marrom, e também a gente pode observar ali formação de bolhas de gás. Se você observar direitinho, você vai ver que a água sanitária ela borbulha de vez em quando. Isso significa que teve uma reação secundária com a água e teve liberação de energia, uma pequena liberação de energia, o que indica que essa reação é uma reação exotérmica, ou seja, ela libera energia. Então, fatores que podem influenciar na velocidade dessa reação é a concentração do hipoclorito de sódio, ou seja, quanto mais concentrada for a água sanitária, mais rápida essa reação de oxidação vai acontecer. O tempo de exposição, você pode observar que a gente deixou por 8 horas, só que quanto mais tempo, mais rápida essa reação acontece. Ou seja, na verdade, mais significativa vai ser essa reação. E também a temperatura do ambiente. Quanto maior a temperatura do sistema, essa reação também tende a acontecer mais rapidamente. Então, esse foi o nosso primeiro experimento e a gente pôde ver um pouco aí da transformação química acontecendo entre a palha de aço e a água sanitária. Agora vamos ver para nosso próximo experimento. Experimento 2 é o experimento de combustão da palha de aço. O objetivo é investigar as reações químicas de combustão na palha de aço ao ser aquecida. E aqui nós temos os materiais necessários para realizar esse experimento. Vamos para o vídeo da nossa experiência.
Bom, o que nós acabamos de ver aqui nesse segundo experimento foi também uma reação de oxidação, mas através da combustão. Ó, quando a palha de aço é aquecida, a reação de oxidação ocorre rapidamente com o oxigênio do ar, liberando calor e formando o óxido de ferro, que é a nossa ferrugem. Nós temos aqui quatro átomos de ferro, mais mais três moléculas de gás oxigênio. Nós vamos formar aí dois óxidos de ferro, certo? Mais energia, que é o calor, que é o nosso fogo. Então, o que que acontece? A palha de aço, quando aquecida com uma chama, reage rapidamente com o oxigênio do ar, queimando e formando o óxido de ferro. Nós conseguimos observar também que foi uma reação de oxidação muito mais rápida do que a reação com a água sanitária, que levou cerca de 8 horas para que a gente pudesse ter ali uma reação quase que completa, certo? Qual foi o resultado que nós conseguimos observar? Formação de faíscas brilhantes devido à queima do ferro, aumento da temperatura durante a reação, isso indica que é uma reação que libera muita energia, muito mais do que a reação com hipoclorito de sódio, sendo, portanto, uma reação exotérmica. É a formação de uma camada preta de óxido de ferro. Vocês conseguem ver ali no final do vídeo que tem uma camada preta que se forma, que é a nossa ferrugem, que foi formada através da combustão do ferro que está presente na palha de aço. Sinais da reação: liberação de luz e calor, reação exotérmica, como já falamos, e mudança de cor da palha de aço para preto ou marrom escuro. Aqui nós temos uma tabelinha que compara o tipo de oxidação. Tá? Nós temos a palha de aço com água, aquela que é lenta, demora dias. É uma reação também de oxidação, forma ferrugem, certo? Que é a corrosão. Os sinais visíveis que nós conseguimos observar é a mudança de cor, né? Ela vai formando marrom. Energia liberada nenhuma, então é uma reação endotérmica que absorve energia para que ela possa acontecer, e o produto final é o hidróxido de ferro ou óxido de ferro, que é a ferrugem. Vimos a palha de aço com água sanitária, tem uma duração média, leva minutos a horas, dependendo do quanto que você quer de reação. Tá? É uma oxidação mais acelerada, então, muito mais acelerada do que a reação com a água. O aquecimento é leve, a gente vê a formação de bolhas ali na água sanitária, e tem uma mudança de cor também. A energia liberada é pouca e forma também o óxido de ferro, que é a ferrugem. E por último, a reação mais rápida e também mais legal de se ver, pelo menos na minha opinião, né? A palha de aço com fogo. É uma reação rápida, demora ali segundos, minutos, é uma reação de combustão. Os sinais visíveis é faísca, brilho intenso, calor elevado e a energia liberada é alta, uma reação exotérmica, assim como a da palha de aço com água sanitária, e também forma o óxido de ferro 3, que é a nossa ferrugem. Nós falamos de todas essas reações e acho que vocês conseguiram observar que sempre nós utilizamos símbolos e fórmulas químicas para representar um determinado elemento químico, uma determinada substância. Então, os símbolos eles vão estar sempre presentes nas reações. O Fe é o ferro, o O para o oxigênio. As fórmulas elas vão mostrar como os elementos químicos se combinam para formar substâncias, como por exemplo aqui nós temos 3 átomos de oxigênio mais 2 átomos de ferro. No caso, esses dois ferros estão ligados e os 3 oxigênios também, então eles se ligam uns aos outros ali e eles formam o óxido de ferro 3, que é a nossa ferrugem. E as equações químicas, que são representações das reações químicas observadas durante os experimentos, elas mostram como os produtos e os reagentes estão relacionados, como nós podemos ver aqui, essa reação de combustão da palha de aço, nós temos aqui que tem ferro, que é o elemento químico, tem oxigênio que está presente no ar, eles vão reagir quando o ferro recebe a energia ali, a palha de aço recebe energia, ela queima o oxigênio e eles vão formar a ferrugem, que é o óxido de ferro 3, mais a energia, o calor, que é o fogo, certo? Além disso, a gente precisa falar sobre coeficiente estequiométrico. O que que é isso? É o número que aparece na frente de um elemento ou substância em uma reação química. Então, vocês podem observar que tem esse número maior aqui que está destacado em vermelho. Ele vai indicar que você vai ter uma determinada quantidade daquele elemento ou daquela substância, certo? Então, por exemplo, aqui nós temos 4 átomos de ferro que estão reagindo com 3 substâncias, certo? 3 moléculas de gás oxigênio.
certo? Então elas vão reagir entre si, aqui vai ter uma proporção, vai ter um balanceamento, é como se fosse uma balança. Nenhum átomo daqui, ele é perdido, ele apenas se transforma e se realoca, se reorganiza com outros átomos para formar novos compostos, novas substâncias. Então você vai ver que 4 ferros estão aqui presentes nos reagentes. Também nós vamos ter 4 ferros presentes nos produtos. Você vai ter aqui, ó, o ferro, que são 2 átomos de ferro que estão ligados entre si, só que você vai ter 2 deles nesse composto óxido de ferro 3. Então, 2 vezes 2, você vai ter 4. Então, você tem 4 nos reagentes e 4 também nos produtos. Da mesma forma com oxigênio, você vai ter 3 vezes 2, 6 oxigênios nos reagentes. Se você fazer 2 vezes 3, você vai ter 6 também. Você vai ver que a equação ela está balanceada. Ah, por que que é importante entender sobre coeficiente estequiométrico? É importante você entender porque o coeficiente estequiométrico equilibra as reações químicas, garantindo que a quantidade de matéria seja a mesma antes e depois da reação. Isso num sistema fechado, certo? Nós vamos conhecer isso aí como mais na frente como princípio da conservação de massa ou lei de Lavoisier, certo? O coeficiente mostra a proporção entre reagentes e produtos na reação. Vamos ver se vocês conseguiram entender até aqui. Em uma transformação química, os coeficientes estequiométricos são valores numéricos que mostram a proporção dos reagentes, mostram que não há proporção, mostram a proporção dos produtos, mostram a proporção dos reagentes e dos produtos formados. Então, tá claro aqui que mostra a proporção não só de produto, não só do reagente, mas de reagente e de produtos. Essa é a resposta correta, certo? Então por hoje é só. Isso é tudo, pessoal. Muito obrigado por você que ficou até aqui. Não esquece de dar aquele like, compartilhar, comentar e também ativar o sininho para as próximas aulas. A gente se vê e tchau, tchau.